Boa noite. Hoje teve vistoria subaquática no navio que bateu no atracadouro da balsa ontem em Guarujá. Quem depende da travessia de balsas começou a semana esperando na fila. Corujão da vacina contra a Covid em Bertioga. Até quarta-feira, a cidade abriu um novo horário para aplicar a dose nos moradores que estão nos grupos da campanha. Vai até às 9 da noite. Enquanto é grande a expectativa para tomar a vacina contra a Covid, a procura por proteção contra outras doenças caiu bastante. 2-0 contra o São Paulo na Vila Belmiro. Com gols de Marinho e Gabriel Pirani, o Santos derrotou o tricolor pelo Brasileirão. Essas e outras notícias agora no JT2. O dia começou com longa espera na travessia de balsas, reflexo do acidente que aconteceu ontem à tarde no Canal do Porto. Um navio desgovernado bateu no atracadouro de balsas no lado de Guarujá e provocou estragos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Muita fila logo cedo do lado de Guarujá. A espera chegou a 50 minutos. O Marcelo não sabia do acidente e foi pego de surpresa. Totalmente de surpresa. E aí? Bom, agora tem que ficar, porque eu tenho que levar meu irmão ao médico, né? Lá em Santos, então temos que enfrentar. Mas quem viu os estragos pela televisão imaginou que encontraria uma situação bem pior. Já saímos mais cedo pensando nisso. Parece que agora está normalizando. Está em torno de 15 a 20, 25 minutos. Vim preparado para ser bem mais. Bem mais, achei que ia estar pior. No horário de pico, entre 7 e 9 da manhã, 6 balsas estavam em operação. 2 exclusivas para ciclistas, que acessavam pela mesma entrada de carros e motos. Ontem foi mais difícil, né? Agora de manhã cedo praticamente foi normal. Depois das 10 horas, o serviço começou a se normalizar e o tempo de espera diminuiu. A adaptação foi necessária por causa do acidente que aconteceu no início da tarde deste domingo e que assustou quem estava por ali. Meu Deus do céu! Vai bater lá, não tá segura não, pô! O navio Capitão San Antônio, de bandeira dinamarquesa, deixava o Cais Santista e seguia para o porto de Paranaguá, no Paraná. A embarcação saiu da rota e bateu no atracadouro, arrastando parte da estrutura. O casco chegou a ser danificado. O navio também atingiu 2 balsas que estavam paradas para manutenção e depois acabou batendo no terminal de passageiros e ciclistas que desabou. Isso foi o que restou do atracadouro atingido. O terminal de ciclistas também precisou ser interditado. A embarcação tem mais de 330 metros de comprimento e capacidade para 10.500 contêineres. De acordo com a praticagem, um navio de grande porte como esse, para trafegar pelo canal, precisa do acompanhamento de 2 práticos, profissionais treinados para auxiliar o comandante nas manobras, garantindo um trajeto seguro. No momento do acidente, 2 práticos estariam a bordo do navio e só desembarcariam quando ultrapassassem a barra, que fica a cerca de 3 quilômetros da costa. A Capitania dos Portos abriu um inquérito para apurar as causas e os responsáveis pelo acidente. Ninguém ficou ferido e o IBAMA descarta danos ambientais. Vendo a estrutura do navio onde houve o rasgo, já detectamos que a possibilidade era muito grande de ser um tanque de lastro. Então não haveria um impacto ambiental naquela situação. Foi feio, mas não levou a consequências maiores. Mergulhadores fizeram uma vistoria subaquática hoje de manhã para analisar as condições das estruturas, tanto do atracadouro quanto das balsas atingidas. Uma embarcação da Marinha também foi até o local. De acordo com o Departamento Hidroviário responsável pela travessia, ainda não há previsão de quanto tempo levará para os reparos serem feitos. Para a gente poder ter justamente essa clareza do que foi afetado em termos estruturais, né, é um trabalho de prospecção subaquática, né? Tem todo um trabalho de fotografia e filmagem dos mergulhadores, que ali passa depois para a avaliação dos nossos engenheiros de estrutura, né, para a gente ter a real clareza do tamanho das avarias. Navio descontrolado! Em 10 anos, esse é o 4º acidente na travessia.
Esse evento, como os outros que já ocorreram no passado, são motivos, creio eu, suficientes para mostrar uma avaliação, reavaliação da segurança do trânsito no estuário. Nós não podemos continuar literalmente ilhados, vamos chamar assim, em termos de travessia. A nossa postura desde o início foi favorável ao túnel submerso, né? E a meu ver, esse acidente mostra a grande preocupação no travamento de milhares de veículos que usufruem essa travessia. A recomendação do Departamento Hidroviário é evitar a travessia de balsas nos horários de pico. Nós temos as restrições físicas de uma gaveta a menos, quer dizer, um atracador a menos destinado a veículos e mais o atracador de bicicletas que estão inoperantes. Isso causa um impacto, esperamos impactos nesses dias úteis e nós reiteramos um pedido, de que nos horários de pico, ou seja, das 7 às 9, das 17 às 19, os usuários que tiverem condição que utilizem a rodovia Cônego Domênico Rangoni como alternativa de ficarem esperando com tempo aí para a travessia elevada. E a Thaís Roso traz outros detalhes sobre o acidente e a situação da travessia de balsas nesse momento. Boa noite, Thaís. Oi, Melissa, uma boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, como a gente viu agora há pouco, o responsável pela travessia falando que é melhor nos horários de pico ir pela rodovia. Nesse momento tem meia hora de espera, entre meia hora e 35 minutos, tanto do lado de Santos quanto do lado de Guarujá. São 6 embarcações fazendo esse trabalho de travessia nesse momento, mas assim, tem bastante gente, só que aqui do lado do Guarujá, onde nós estamos, a gente vai até tentar aqui mostrar para vocês, a gente está bem pertinho de um dos atracadouros que não está operando, porque ficou bem danificado aí com o acidente de ontem à tarde. Então, dos 3 atracadouros, dos 3 berços aqui de embarque do lado de Guarujá, esse que vocês estão vendo está inoperante e os outros 2 estão operando, mas um está operando somente para carros e o outro está operando para veículos ou motos ou bicicletas. Isso porque, como a Vanessa Medeiros mostrou agora há pouco na reportagem, o local que faz a travessia de bicicletas, ele ficou também muito danificado com o acidente, então está totalmente sem operar lá do outro lado. Então todas as bicicletas têm que vir exatamente por onde os carros passam também, tanto do lado de Santos quanto do Guarujá. E são muitos carros aqui por dia, Melissa? São 13 mil carros que fazem a travessia, 7 mil motos e 8 mil bicicletas. Nós pedimos uma nota para a Capitania dos Portos e eles disseram que ontem e hoje peritos da Capitania estiveram aqui no local, fazendo todas as apurações sobre essa ocorrência. Eles não constataram, por enquanto, nenhum indício de poluição hídrica. Eles disseram também que o navio que bateu, ele está fundeado aqui na Baía de Santos, que eles estão constatando se há possibilidade desse navio navegar para poder sair, estão fazendo todos os laudos necessários e disseram também que o inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas e possíveis responsabilidades também desse acidente. Melissa. Obrigada, Thaís. E a Baixada Santista registrou hoje o maior número de novos casos de Covid em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 951 casos. Também foram confirmadas 38 mortes. No total, a Baixada tem agora 5.850 mortes por causa da Covid-19. E a ocupação de leitos de UTI está hoje em 60,6%. Para ampliar a vacinação contra a Covid em Bertioga, de hoje à quarta-feira, os moradores que estão com dificuldades de irem aos postos durante o dia vão poder tomar a dose das 5 da tarde às 9 da noite, mas só num local específico. Quem está lá e traz as informações para a gente é a Luciana Moledas. Boa noite, Luciana. Onde o morador que faz parte desses grupos pode ir? Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Então, esse único posto de vacinação com esse horário noturno é a sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica no centro da cidade. Eu estou aqui com a secretária de Saúde, a Janice Santos, que vai explicar um pouquinho como é que funciona. O objetivo dessa vacinação é realmente atender esse público que trabalha durante o período de tarde, de manhã. Não é isso mesmo, secretária? Muito boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É isso mesmo, Luciana. Nosso maior objetivo é atingir essa faixa etária de 43 anos, porque
porque nós ampliamos e é uma faixa etária mais ativa, uma faixa etária que trabalha e não consegue aderir aos horários normais de vacinação. Então ampliamos até às 21 horas para os municípios de Bertioga. Agora, é preciso fazer um agendamento, né, em relação a vir aqui nesse posto noturno, e ele funciona até que dia dessa semana, secretária? Perfeito. É extremamente importante que os munícipes façam o agendamento pelo Vacina Já Bertioga. Não só aqui, mas com os demais postos da nossa cidade. É importante agendar e venha garantir a sua dose até às 21 horas. O importante é a gente reforçar que não é só o público com mais de 43 anos que está sendo vacinado nesse momento, os outros públicos também, as gestantes, pessoas com comorbidades, os profissionais da educação, ainda podem também fazer esse agendamento noturno, não é mesmo? Isso, estamos seguindo exatamente o plano estadual de vacinação, o plano nacional de vacinação. Estamos vacinando as pessoas com comorbidades acima de 18 anos, gestantes principalmente. O que a gente vem observando aqui no nosso município? A adesão está muito baixa das gestantes, cerca somente de 20% das gestantes procuraram os nossos serviços para receber a vacina. É extremamente importante, nós já tivemos um óbito por Covid, viu, Luciana, aqui no nosso município, e a gente sabe que não só aqui, mas como em toda a região da Baixada Santista, nós já tivemos vários óbitos por Covid. Então estamos vacinando as gestantes, vacinando as puérperas e as lactantes, ou seja, aquela mamãe que ainda vem amamentando até 1 ano de vida. Então é importante que ela venha garantir a sua dose, é uma dose de saúde, é uma dose de vida. É importante a gente falar que nesse momento até bem tranquilo o movimento aqui, justamente por conta desse agendamento. Mais um outro puxãozinho de orelha na população que a gente precisa falar, secretária, é a segunda dose. Como é que está a situação aqui no município de Bertioga? Também é complicada? Muita gente ainda não veio tomar a segunda dose? Perfeito, Luciana. A segunda dose é extremamente importante, porque a população tomando só uma dose não garante a imunização. São necessárias 2 doses para que a pessoa fique segura e principalmente para que a gente consiga a vacinação de rebanho, né? A gente atinge os 90%. Veja bem, neste momento nós estamos com quase 300 munícipes que não compareceram para tomar a segunda dose. A Secretaria de Saúde vem incansavelmente chamando a todos via telefone e não somente. Publicamos no Diário Oficial o chamamento nominal para que eles venham receber a segunda dose. É extremamente importante. Uma dose só não garante de forma alguma a sua imunização, a sua imunidade. Então, muito obrigada, secretária, pela sua participação. Lembrando que o agendamento, então, é feito pelo vacinajabertioga.com.br. Então, venha se imunizar. Melissa? Obrigada, Luciana. E muita gente está contando os dias para tomar a vacina contra a Covid. Imunização que diminui o risco da doença evoluir para a forma grave e a pessoa morrer. Mas na contramão dessa espera, a procura por outras vacinas diminuiu muito nos postos de saúde, colocando principalmente as crianças em risco de pegar outras doenças. E não é preciso nem pagar nada. Grande parte das vacinas é oferecida pelo SUS. A picadinha dói, mas passa logo. O que interessa é saber que com 15 meses de vida, a Ayla está ficando protegida contra o sarampo, a cachumba, a rubéola e a varicela. E toda criança até os 4 anos de idade precisa tomar uma série de vacinas. Isso sem contar aquelas das campanhas que tem todo ano, como a da gripe. Foi justamente esta que o Davi, de quase 2 anos, recebeu hoje. Pode chorar, Davi, porque choro de vacina não dobra uma mãe consciente. A gente tem que dar para o bem deles. Então a gente tem que fazer esse esforço de trazer eles. A gente vê que eles sofrem, mas é necessário. Mas Davi e Ayla têm sido exceções. A vacinação contra várias doenças já estava caindo lentamente nos últimos anos. Em 2020, por causa da pandemia, a queda foi maior. E em 2021, despencou de vez. A cobertura vacinal de várias doenças não chega a 40% do público-alvo. No ano de 2020, nós tivemos em torno de 75% de cobertura vacinal. Mas agora, nós nunca tivemos na nossa história de imunização na cidade. Nós estamos em torno de 35% a 40%. E isso é muito preocupante. Não é porque a gente não está vendo a doença como a gente via antigamente, mas a gente tem que ficar atento. Um caso
que a gente pode dar de exemplo é do sarampo. Nós estávamos muito relaxados em relação à campanha de sarampo, a vacinação de sarampo, e o sarampo surgiu novamente. E o mesmo pode acontecer com as outras doenças. O medo de pegar Covid nos postos de saúde pode ser um dos motivos desta queda. Em Santos, há um horário para vacinar e outro para atender quem está com suspeita da doença. As unidades básicas, elas atendem pela manhã todas as vacinas que precisam ser dadas do calendário vacinal. E no período da tarde, a partir das 2 horas, atendem os pacientes que podem estar com Covid ou que estão em monitoramento ou que têm alguma dúvida em relação ao Covid. A Vivian estava com medo de levar os 2 filhos para tomar as vacinas. No começo eu estava com medo, então eu tive uma conversa com a pediatra deles que me orientou a não deixar de dar a vacina neles, mesmo na pandemia. Com essa orientação e os devidos cuidados, eu continuei com o calendário de vacinação dos 2. A doença não é só o coronavírus, nós temos vacinas e doenças que são preveníveis com a vacinação. Sarampo, febre amarela, doenças mais graves como meningites e a própria gripe, que é nesse período que nós estamos de sazonalidade, é muito importante e vai nos diferenciar com quadros gripais ou quadros sugestivos de coronavírus. A Lorena, de 8 anos, tomou a vacina contra a gripe. Apesar de não gostar de injeção, sabe da importância desta picadinha. Incomodava antes, agora não vai incomodar mais. Mas o que é melhor? Essa dorzinha uma vez só ou ficar doente? Uma dorzinha uma vez só. Graças a Deus, ela nunca ficou doente. Eu nunca tive que ficar com ela em hospital, sabe? Eu nem sei como seria isso. E eu acredito, né, que um dos motivos é a carteira de vacinação em dia. A Sheila é mãe da Maria Clara, 5 meses de vida e com a vacinação em dia. Vai tomar a próxima aí no mês que vem já. E assim, apesar da pandemia, eu sei que muita gente não tá levando no posto de saúde por medo mesmo de expor as crianças em risco, porque bebê não tem como colocar máscara. As outras doenças, elas não pararam de contaminar, elas ainda estão aí. E se existe um calendário de quando tomar cada vacina, é porque existem estudos de quando é melhor para criança, né? De acordo com as fases da criança. Então, assim, tem a pandemia, mas não dá para deixar de vacinar, não. Ainda mais porque no SUS é gratuito, né? E o inverno começou hoje à 00h32. Esse primeiro dia da nova estação foi de temperatura amena. O sol apareceu na maior parte do dia. Amanhã, há risco de chuva começando já na madrugada, mas sem acumular volumes elevados nem causar transtornos. O sol aparece pouco e entre muitas nuvens, mantendo a temperatura amena. Vamos ver mais detalhes na previsão do tempo. A previsão para amanhã é que o sol apareça, as temperaturas continuam baixas, a máxima pode chegar aos 20 graus em São Vicente, aos 21 em Santos. Em Guarujá e em Bertioga, os termômetros devem marcar 20 graus. O mar continua agitado, com ondas maiores de 1,5 m próximo à costa. Amanhã, os ventos vão soprar de noroeste para sudeste. As temperaturas chegam aos 21 em Cubatão e aos 20 em Praia Grande. Em Itanhaém, em Peruíbe, a máxima prevista de 20 graus à tarde. No Vale do Ribeira, o sol aparece, pode chuviscar à noite em algumas cidades. A temperatura chega aos 21 em Pedro de Toledo e aos 20 em Ilha Comprida. Em Cananéia, os termômetros devem marcar 19 graus amanhã e 20 graus em 7 Barras. Francisco Ferreira Acioli, de 42 anos, está desaparecido desde ontem. Segundo o companheiro dele, Francisco saiu para uma caminhada na Praia do Soarão, em Itanhaém, e não foi mais visto. Francisco vestia bermuda cinza, blusa azul e jaqueta cinza. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o Wellington. O telefone é 981 14 1873. Depois do intervalo, a vitória do Santos sobre o São Paulo, 2-0, com gols de Marinho e do Pirani.
Há 1 ano e meio, a Baixada Santista conta com a DEIC, Divisão Especializada de Investigações Criminais. O novo departamento uniu delegacias e vem mostrando resultados positivos. Maio de 2020. Em Pedro de Toledo, um homem foi preso por fazer parte de uma organização que usava contêineres para transportar cocaína pura do Porto de Santos para a Europa, África e Cuba. No mesmo mês, foram apreendidos também 170 quilos de maconha em situações diferentes, em Santos e em Guarujá. 4 pessoas foram presas. Outubro de 2020, 4 homens foram presos por falsificar documentos e cartões bancários em São Vicente. Essas são algumas das ações da DEIC, criada no ano passado por um decreto do governo do estado. Tem muito mais proximidade, muito mais troca de informação. O sistema de inteligência é praticamente único, né? Então, com isso, tem mais união, as ações são mais concentradas. A divisão é formada por 3 delegacias, além do GOI, o Grupo de Operações Especiais. Juntos atuam no combate aos crimes mais graves, como lavagem de dinheiro, homicídio e latrocínio, crime organizado, contra o patrimônio e tráfico de drogas. São 98 policiais e 35 viaturas, 6 delas novas, blindadas, que são usadas em operações especiais. Desde que foi criada em fevereiro do ano passado até o início de maio desse ano, a DEIC, Divisão Especializada de Investigações Criminais, já prendeu 250 criminosos, cumpriu 311 mandados de busca e apreensão e apreendeu pouco mais de 1 tonelada de drogas, entre crack, maconha e cocaína. Por causa do setor de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, a DEIC já reprimiu ações na Baixada Santista. A gente vê que nesses 14 meses de funcionamento já conseguiu recuperar aproximadamente R$320 mil relacionados aí à corrupção e lavagem de dinheiro do crime organizado. A Polícia Ambiental e o Ministério Público estão fazendo uma operação no estado para combater o desmatamento e incêndios de áreas de preservação. No Vale do Ribeira, os crimes ambientais aumentaram nos últimos anos. Agentes da Polícia Ambiental percorrem trilhas em busca de áreas desmatadas. Os crimes ambientais aumentaram nos últimos anos. De acordo com a Polícia Ambiental, representam 60% de todas as autuações no Vale. A gente tem atuado para que não ocorram queimadas, para que não ocorram desmatamentos aqui no Vale do Ribeira, que é uma área de uma biodiversidade muito rica e que a gente tem consciência que essa mata em pé vale muito mais. Parte das operações da Polícia Ambiental, como essa que acontece até quarta-feira, tem como base imagens de satélite. Essas imagens conseguem captar áreas queimadas e desmatadas de difícil acesso, que são fiscalizadas e refiscalizadas de acordo com cada caso. Na tela do computador, os policiais localizam o que seria bem mais difícil numa operação por terra. Consigo calcular as rotas mais fáceis, os caminhos, a dificuldade, vamos dizer, um local de difícil acesso, quantas horas para ir, para voltar, a gente consegue verificar tudo isso daqui. Com esse monitoramento é possível acompanhar a reincidência nesse tipo de crime. Mais de 50% das autuações são em áreas onde a fiscalização já esteve e notificou a pessoa que cometeu o crime. Nós estamos em 2021. Em 2017, essa área tinha vegetação. Então, todo esse trabalho a gente consegue fazer por aqui. Só no Vale do Ribeira, de janeiro até agora, a Polícia Ambiental fez 401 autuações de desmatamento. Um crime que pode ser denunciado pelos moradores. A gente estimula muito que sejam feitas as denúncias, que muitas vezes
Apenas quem está lá, quem é o vizinho, que consegue observar, e todas as denúncias são anônimas, podem ser feitas pelo telefone 190 e as denúncias são atendidas rigorosamente, 100% das denúncias a Polícia Ambiental atende. Agora o futebol, o Santos de Diniz venceu o clássico contra o São Paulo. O tricolor em jejum no Brasileirão, agora está na zona de rebaixamento. Hoje, o torcedor do Santos está que nem o Marinho comemorando o primeiro gol no clássico de ontem. E tudo começou nesse lindo lançamento do Camacho, seguido de um belo domínio do Jean Mota e a finalização certeira do artilheiro Dançarino. Eu nunca deixei de trabalhar, né? Sei que a gente escuta muita coisa, mas o importante é a minha família que me apoia. Torcedor verdadeiramente do Santos, que gosta de mim, sabe que eu tenho me dedicado o tempo todo. Sei que às vezes as coisas não acontecem, mas é isso, eu coloco a camisa do Santos, é um privilégio jogar nesse clube que eu aprendi a admirar, tenho na pele. Então, assim, eu vou me dedicar todos os dias. Confiança que o professor Diniz está me passando, tem me passado, tem me dado tranquilidade. Então, espero que esse jogo hoje foi para voltar a confiança, né? Que eu sei quem eu sou, independente do que falam, que eu sou jogador de momento. Eu sei que eu sou muito bom e todo mundo acredita em mim, né? Aqueles que confiam. Quem não confia, paciência. Um dos argumentos mais fortes de quem não gosta de Fernando Diniz é a reclamação pelo excesso de vontade em tocar a bola no campo defensivo, mesmo com o adversário marcando em cima. Alguns gols até saíram mesmo dessa forma contra os times treinados pelo comandante. E ontem, no Clássico Sansão, aqui na Vila Belmiro, de novo teve gol assim. Só que, para quem critica o treinador, dessa vez foi a favor de Diniz. Lisieiro não viu Caio Jorge e tentou tocar na defesa. Deu esse presentão pro atacante do Santos, servir o Pirani, 2-0. A gente sempre entra no jogo com a intenção de vencer, independente se é no primeiro ou segundo tempo. Creio que a nossa ideia de jogo encaixou bem, que era atrair eles para o nosso campo e atacar o espaço, e fomos felizes em marcar os 2 gols. Nem mesmo o John, sem conseguir andar direito, depois de se machucar, deu chance para o São Paulo ontem. Vitória do Santos, 6º jogo seguido de invencibilidade na temporada e moral para a sequência. Não foi só por conta da vitória. A vitória ela realça mais o trabalho, mas a vitória não é o trabalho. O trabalho, contra o Fluminense, a gente trabalhou muito e por um vacilo coletivo a gente acabou perdendo um jogo que a gente poderia ter vencido no Maracanã. Mas os jogadores trabalham muito. E o JT2 terminou. Uma boa noite, um ótimo início de semana para você.